convidado tem até 20 minutos. A gente vai começar com o Fragoso, que ao término dos 3 vai conduzir aqui o debate deste painel. Fragoso, bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado aí pelo convite da NEFAC. É um prazer estar aqui. Depois de brilhantes painéis aqui apresentados, de fato um desafio aí trazer algumas ideias ou compartilhar com vocês alguns insights do que a gente tem visto. De novo, agradecer também ao painel aqui, tanto com o Fábio quanto com o Luiz. Será um prazer aí compartilhar e discutir alguns temas com eles. Então, acho que o primeiro tópico que eu queria compartilhar com vocês é a Deloitte. É uma empresa global de consultoria, tem mais de 100 anos, e ela tem, já nos últimos 4, 5 anos, uma preocupação muito grande do quais são as grandes transformações que acontecem no mundo. A gente sempre está envolvido com pesquisas, e uma delas é sobre a indústria 4.0. Eu tenho me envolvido com isso já há uns 3 ou 4 anos, e mais especificamente no ano passado eu tive a oportunidade de apresentar essa pesquisa tanto num evento da Singularity University, quanto no evento também de Davos, onde isso foi compartilhado, inclusive, com o nosso próprio CEO. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, porque isso afeta significativamente os nossos clientes, o ambiente de negócio que a gente está vivendo, mas também afeta o nosso próprio negócio, que eu vou até comentar um pouquinho sobre o que a gente está vendo, certo? Fui até o professor aqui, Jerônimo, comentando sobre as mudanças em relação à auditoria, consultoria, o que isso muda das empresas em relação a isso, e, de fato, isso também tem um efeito no nosso. Então, quando a gente fala isso, é porque essa preocupação da transformação digital é algo que tenha, de fato, mudado o ambiente como um todo, né? E esse, especificamente, que a gente falou aqui no painel sobre o Conselho de Educação, eu mesmo, e a gente tem que fazer essa reflexão também, me preocupo e me preocupei em voltar até para a academia, ou voltar a estudar para poder ter conceitos mais atuais e ter o que realmente isso está afetando. Mas quando o termo indústria 4.0 é um termo que ele nasceu na Alemanha, na indústria automotiva, as principais indústrias lá já tinham essa preocupação do aspecto de transformação digital, da parte de manufatura 4.0, todas essas integrações, eles já são bem avançados em relação a isso. Mas o que a gente percebeu de alguns anos para cá é que o conceito de indústria 4.0 ficou muito além do que é só o processo industrial. O processo industrial permanece com grande transformação, né? Quando a gente fala de robotização, ainda na cabeça de muitas pessoas ainda tem aquele conceito do robô operando na linha de fabricação, né? Hoje é muito mais do que isso, mas esse é a origem que a gente tem que trazer sobre isso. E por que eu estou trazendo esse efeito? Lógico que esse conceito de indústria 4.0, ele tem 1.0, 2.0, 3.0, e especificamente já estamos falando da 5.0 e assim por diante. A gente percebeu que mudou esse conceito e que a mudança da transformação digital, que fez com que ele fosse muito além da indústria, ele tomasse outros segmentos, está trazendo uma coisa bastante curiosa e que eu aproveitar para compartilhar com vocês. O que a gente está vendo através dessas pesquisas? Eu vou mostrar alguns dados dela. Primeiro que, quando a gente está integrando a parte física com a digital, que é o pressuposto dessa transformação e da indústria 4.0, o que a gente está vendo é cada vez mais uma convergência de várias indústrias. E o que é isso? A gente viu aqui algumas dessas apresentações, quando você tem mudança na área financeira, com fintechs, etc., você muda a forma como os próprios clientes interagem com isso. Você muda a indústria de cartão de crédito, você muda a indústria de seguro. Quando você muda a indústria automotiva e você está fazendo os carros autônomos, você está mudando o sistema de mobilidade, você está afetando a própria forma como as pessoas interagem com isso, e assim vão surgindo novas tecnologias. Quando você muda o sistema, por exemplo, de varejo, as empresas fazendo esse modelo de automação e as lojas muito mais digitalizadas, você muda o comportamento do consumidor, mas você muda a forma como a gente faz compra, né? Uma curiosidade na parte de varejo não sei se ainda a maioria aqui deve fazer, ainda vai ao supermercado, né? Poucos ainda usam, a gente não tem tão difundido o sistema de compras eletrônico, mas o sistema de ir no supermercado é um sistema que ele guarda algumas características que não tem valor nenhum. Por exemplo, a gente faz entre 7 a 9 operações quando a gente vai no supermercado. Alguém colocou aquela mercadoria na gôndola, a gente vai lá, tira da gôndola, bota no carrinho, volta no caixa, tira do caixa, bota no carro, tira do carro, bota no elevador, tira do elevador, bota em casa. E essas atividades simplesmente não geram nenhum valor e a gente continua fazendo. Significa que vai mudar alguma coisa disso, não tenho uma dúvida. Em que tempo, de que forma, como é que isso vai ser feito? Aí tem algumas questões, mas só para mostrar um exemplo. Outro exemplo que eu gosto de dar é que, quando a gente está falando sobre indústria 4.0, e alguns dos dados da pesquisa mostram também isso,
algumas indústrias vão à frente. Então, pegar o caso da indústria automotiva, depois nosso amigo Luiz vai falar um pouquinho sobre a Roma, mas quando a indústria automotiva começou, os grandes players da indústria, que são Ford, Volkswagen, a BMW, Mercedes, começaram a criar mecanismos bem automatizados ou criar conceitos muito mais abrangentes do que a tecnologia podia trazer. Só que o efeito que isso criou é que ele teve uma dimensão a partir dessas mudanças, por exemplo, na indústria de autopeças. Um caso que eu gosto de citar, que é bem emblemático do que a mudança da indústria 4.0 traz, e que a gente ainda está começando, e a gente vai ver situações como essa em várias indústrias, por exemplo, o caso da indústria de pneus. Já tem hoje estudos que mostram que a gente não vai mais comprar o pneu. Aquele pneu que a gente ia na loja, comprava e botava, você tinha um problema, o que você fazia? Destinação do pneu, o que você negocia, você usa, ele é seu, não é seu? Já tem os modelos que as indústrias de pneus estão fazendo isso, transformando em serviço, que é o conceito de, também feio o nome, mas muito utilizado, que é de servitização, é transformar tudo que é produto em serviço. Ou seja, a indústria de pneu vai vender para você um serviço de pneu onde está lá a manutenção, um reparo, a troca, e a gente vai ter como saber o que está acontecendo isso de uma maneira muito mais efetiva. E por que isso está acontecendo? Esse, sim, é o conceito por trás da indústria 4.0. Só tem essa grande mudança que está ocorrendo em vários dos setores, a gente pode falar aqui alguns exemplos, mas porque a tecnologia está ajudando em relação a isso. Então, vamos a alguns dados aqui e alguns aspectos importantes em relação ao que a gente traz nessa pesquisa. Então, primeiro, esse aspecto da integração física e digital, que é o que muda significativamente alguns dos setores, inclusive o setor de serviços, no qual a gente, na Deloitte, atua significativamente, ele traz essa relação muito maior entre cliente e fornecedor. Então, esse conceito do que a gente está vendo e que muda o formato pelo qual as empresas vendem seus produtos e como é que os consumidores consomem, também tem relação com isso. E a gente já percebe isso no nosso dia a dia. Não à toa, essas empresas, como a gente tem visto aí, de Uber, Airbnb, a própria Google, a Netflix, etc., mudaram a forma como a gente consumia produtos e serviços e que ainda tem um processo, um caminho de transformação enorme e que a gente vai enxergar em várias oportunidades e várias situações que a gente ainda nem viu nesses novos produtos e serviços. Outro aspecto importante é que a gente, no início dessas pesquisas, alguns anos atrás, a gente entendia que a parte de a tecnologia era o principal indutor dessa mudança. Então, quando a gente fala de robótica, analytics, big data, inteligência artificial, sensorização e assim por diante, isso aí virou muito mais o meio pelo qual as empresas estão se transformando do que o fim da transformação. Então, a gente entende que a transformação digital tem um aspecto importante de tecnologia, mas não é só, e a gente vai mostrar o porquê. E essa pesquisa tem um dado importante. Quando a gente começou a compilar essas informações, a gente desdobrou em 4 pilares. Quais são esses e por que eles estão dessa forma? A gente desdobrou. Primeiro, o que afeta na estratégia das empresas. Então, esse é um primeiro pilar importante. Segundo pilar importante, o que afeta na tecnologia em si. Então, várias dessas tecnologias, como a gente deve usar e de que forma. A gente vê uma preocupação de muitas empresas querer adotar todas elas, não necessariamente elas são as melhores, as mais importantes. Um dos exemplos aqui foi apresentado a parte das fintechs com blockchain, é um ótimo uso. Não necessariamente eu tenho que ter todas as outras tecnologias, mas no caso que a gente vai falar também um pouquinho sobre saúde, tem várias tecnologias de inteligência artificial que ajudam muito isso. Então, a transformação do setor de saúde é um enorme caminho que a gente ainda vai vivenciar isso com esses mecanismos de acompanhamento, etc. Então, a tecnologia. Depois, um componente que a gente está vendo agora, o que realmente vai acontecer, porque a gente já está vivenciando isso, que é a questão das pessoas. O futuro do trabalho, o que vai acontecer, como é que a gente tem que qualificar essas pessoas. Eu vou ter ou não situações onde algumas profissões vão ser extintas, vão substituídas por outras, mas vão surgir outras tantas. E, por quarto e último, que é o que a gente chama do ecossistema ou da sociedade. Então, essas 4 dimensões têm, em maior ou menor grau, efeito direto sobre as empresas e elas têm que administrar por onde que eu começo, certo? Tópico que também a gente começou a descobrir, nesse conceito de convergência das indústrias, é que essa mudança de modelos de negócio, ou porque a indústria 4.0 está trazendo uma série de dimensões que não eram previstas, é aí que a gente percebeu que o foco muito além da indústria, de fato, já é uma realidade, né? Então, esses conceitos que a gente está vendo, inclusive de mobilidade, como comentei, com Uber, com 99, com iFood, todas essas
novas empresas que surgiram, só um dado curioso, mas que eu gosto de comentar, até saiu recentemente, acho que no próprio Estadão, é o seguinte: se por um lado a gente tem a eliminação de algumas posições, algumas funções que não vão mais existir, mas, por outro lado, a gente já está criando uma série de novas. É um dado que aqui no Brasil, lógico que tem um efeito da nossa crise econômica, recessão, que foi apresentado pelos economistas aqui, mas se, por um lado, a gente tem 13 milhões ou 3 milhões e meio de desempregados, essas empresas, Uber, 99, Easy Taxi, iFood, todas essas novas de mobilidade, elas já empregam mais de 4 milhões de pessoas. Então, esse conceito de trabalho compartilhado, esse conceito de a pessoa já trabalhar para concorrentes, ele ser por trabalhos sob demanda, complementação de renda, que parece que a gente está falando do futuro do trabalho, pessoal, já é presente. Ou seja, a gente já está vivenciando uma transformação do modelo de trabalho, lógico que tem uma necessidade incluída aí, mas é a realidade que a gente já está vivenciando agora. Então, eu entendo que essa transformação já vai acontecer, uma velocidade muito mais rápida, e uma preocupação enorme de como é que a gente vai qualificar essas pessoas e como é que a gente vai mudá-las para esse número. Um outro dado importante é, a Deloitte também tem uma preocupação como é que a gente vai qualificar as nossas pessoas, né? A gente tem hoje quase 300 mil pessoas no mundo inteiro, aqui no Brasil a gente deve ter por volta de 5 mil, como é que a gente qualifica essas pessoas para esse novo cenário? Como é que a gente cria treinamento, qualificação, como é que a gente contrata, como é que a gente capacita as pessoas que já estão lá e etc. E a gente desenvolveu um projeto de qualificação de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro, um projeto global da Deloitte, que ela entende dessa necessidade para ajudar os nossos clientes e também a gente nesse processo de qualificação. Tal é a preocupação que a gente tem em relação a isso. Ora, alguns dados que eu queria compartilhar com vocês em relação à pesquisa. Primeiro, a gente pesquisou aí, são mais ou menos 1.600 executivos em 19 países, empresas acima de 1 bilhão, e são mais ou menos o capítulo Brasil, são aproximadamente 100 executivos aqui no Brasil. Então, aqui um dado bastante interessante sobre a pesquisa. Primeiro, do ponto de vista das pessoas, somente 1/3 das pessoas se dizem preparados para essa mudança, ou seja, que eu aí também tenho uma certa... gostaria de conhecer esse 1/3 dessas pessoas que se dizem preparados efetivamente para todas essas transformações. Eu acho até muito otimista alguém considerar preparado para todas as transformações que a indústria 4.0 vai trazer, mas ainda assim a pesquisa relata isso. E um outro aspecto é que as empresas em si, então, por um lado a gente tem as pessoas, e como é que elas vão se preparar para isso, então menos de 1/3 delas conseguem dizer que tem isso, e, por outro, as empresas que consideram estar prontas para essa transformação, somente 14%. Então, vejam que não só você tem um desafio e um espaço enorme para as pessoas se desenvolverem, mas também as empresas, menos de 15%, ou seja, 80% dessas empresas acima de 1 bilhão, ainda não se consideram preparadas para essa transformação. Então, vejam aí, por um lado é um risco grande, mas, por outro lado, uma ótima oportunidade para todos nós repensarmos o nosso dia a dia e o que a gente está vendo em relação a isso. E aí, quais são esses 4 pilares que eu comentei, como é que a gente viu isso e como é que isso resolve? Então, ele tem, essas áreas de impacto são na estratégia, na tecnologia, nas pessoas e também no que a gente chamou no ecossistema e na sociedade. E aqui um aspecto importante. Essas 3 dimensões, estratégia, tecnologia e pessoas, normalmente a gente consegue fazer internamente nas empresas. Qual é o grande desafio? E que as próprias pesquisas, e eu também tenho estudado bastante sobre isso, o que isso tem realmente o desafio? Como é que a gente lida com esse último capítulo aqui? O que tem efeito na sociedade e nos ecossistemas? Como é que eu lido para trazer para dentro do meu ambiente de negócio, por exemplo, os meus clientes, os meus fornecedores, que muitas vezes eram concorrentes históricos, e agora eu tenho que lidar com ele, e eu tenho que saber como lidar para criar esse novo ecossistema. Isso é um baita desafio, isso é um quebra de paradigma enorme, e as empresas estão começando a entender a importância disso. Agora, esse quarto a gente ainda não tem a dimensão exata, mas ele tem que a própria pesquisa mostra, um otimismo grande de que essa mudança vai trazer uma série de benefícios para nós como sociedade ou para nós até como as empresas que a gente atua. E aí alguns resultados dessa pesquisa. Então, primeiro, o aspecto que a gente cobriu aqui é o impacto da estratégia. Aqui tem, não vou cobrir todos, depois vocês vão receber esse material para quem queira, mas do lado esquerdo tem o Brasil e do lado direito é o global. Quando a gente pergunta na estratégia dessas empresas nos próximos 5 anos, então o primeiro aspecto é 44% no Brasil entende que vão ser criados novos modelos de produtos e serviços
a partir dessa introdução dessas novas tecnologias ou do Indústria 4.0. Já no mundo também se relaciona a 40%, muito próximo disso. Então, a gente vai ter uma transformação em quase metade dessas empresas em relação a isso, em novos produtos e serviços. Um outro aspecto que, às vezes, a gente não nota, mas ele tem um aspecto super relevante, que é o ambiente regulatório. Toda vez que eu tenho uma mudança significativa, e aí vale no setor financeiro, no setor de saúde, no setor até mesmo de mobilidade, como a gente viu com novos entrantes, toda vez que você tem uma mudança muito grande, o regulador vem na sequência, ele não tem a mesma velocidade e a capacidade de transformação das empresas, mas ele vai criar uma regra, não tenhamos dúvida disso, e isso eu tenho que adequar, porque muitas vezes essa regra pode, em algum espaço, atrapalhar, mas pode, em outros casos, ela pode até ajudar, tem que saber como lidar, mas o aspecto regulatório no mundo inteiro, ele corre logo na sequência dessas mudanças. E um outro aspecto importante na parte de estratégia, que é o aspecto do risco cibernético. Então, a gente já tem uma série de eventos que estão sendo percebidos de ataques cibernéticos em várias empresas, e cada vez que a gente está trabalhando nesse mundo cada vez mais digitalizado, isso aqui, de fato, é que a gente chama de risco exponencial. Toda vez que eu integro todas essas cadeias, eu boto cada vez mais clientes, mais fornecedores, maior nível de informação da produção, tudo isso, o nível de exposição em relação a um risco cibernético é muito maior. E a gente já percebe isso aqui no Brasil. No mundo ele já está mais maduro, mas aqui a gente ainda tem esse processo, ainda um caminho longo para fazer isso. Outro aspecto importante na tecnologia, como a gente falou, né, nessas pesquisas, como eu comentei que isso é já uma realidade, aqui no Brasil, tem a ver até como foi apresentado na produtividade nossa aqui, pela cena da XP, foi o que para nós ainda é tecnologia dado como um diferencial competitivo, ou seja, 40% para nós aqui no Brasil, tecnologia ainda é diferencial competitivo. Já lá fora não é mais considerado diferencial competitivo, ele é muito mais como um processo de eficiência. Então, a gente tem que incorporar a tecnologia para, de fato, trazer eficiência e sermos mais produtivos e termos uma melhoria do nosso nível de produtividade. Então, essa é uma diferença que a gente percebe claramente entre Brasil e mundo. Então, eu não vou reforçar isso, mas vejam que 29% no Brasil ainda só usa a tecnologia como instrumento de produtividade, enquanto quase 50% no mundo inteiro. Agora, o que eu queria dar um foco nessas duas últimas coisas para poder depois voltar para o painel, que é, quando a gente fala de pessoas, então eu já dei o exemplo aqui que a gente já está vivenciando, então o futuro do trabalho ele já é realidade aqui no Brasil, mas a gente vai ter uma situação onde as pessoas vão ter que ser qualificadas de maneira diferente, a gente vai ter que compartilhar mão de obra, as pessoas vão trabalhar em mais do que 2, 3 empregos de maneira distintas e com os próprios concorrentes. A gente vai ter um formato que a legislação trabalhista, ainda que seja difícil, ela melhorou, mas ainda não chegou no nível ideal, ela vai ter que adequar essas características de você trabalhar remotamente, em home office, você trabalhar virtual, tipo de controle sobre isso, forma de recolhimento de impostos, tem uma série de atributos, mas que já está acontecendo. Se as pessoas estão trabalhando hoje nesse formato, a gente vai vivenciar isso dentro das empresas. Então, aquela figura do empregado que entrava às 8h30, 9 horas da manhã, batia até o ponto e saía às 6 da tarde, ela tem, no meu modo de ver, os dias contados. A gente vai ter esse profissional ainda por um tempo, mas a gente vai ter que flexibilizar esse modelo para adequar essas novas realidades e também qualificar as pessoas nesse novo ambiente de negócio. Esse é um dos principais desafios que a gente vai enfrentar em como qualificar, como adequar, como controlar, como capacitar nessa realidade que vai vir. E o quarto elemento desse aspecto do ecossistema, como eu comentei, existe um aspecto positivo porque todas essas tecnologias estão trazendo benefícios. A gente já via isso, por exemplo, no sistema bancário, se a gente fizer uma enquete aqui, nos últimos 6 meses, 1 ano, quem, por exemplo, foi em alguma agência bancária, né? Então, levante a mão quem nos últimos 6 meses foi na agência bancária. Certo? Deve ter aí 10, 15% no máximo de pessoas que foram na sua agência para buscar o dinheiro, tá certo? Então, mas a gente vai no caixa eletrônico, não necessariamente você vai na agência fazer isso, você já tem o caixa que te ajuda. Então, essas tecnologias que a gente está vendo hoje, elas já ajudam a nossa vida no dia a dia. Se você tivesse que ir até o banco, a sua agência, muitas vezes está até em outra cidade, você nem mudou, e aquela coisa da locomoção anterior, que você precisava, você não precisa mais. Então, essas facilidades que a gente tinha, que já vão trazendo isso, por exemplo, hoje no sistema de mobilidade, você precisava ir até o ponto do táxi, você não vai mais. Você precisava fazer buscar vídeo, você vai no Netflix, você vai... Então,
tem uma quantidade enorme de mudanças que vem facilitar a nossa vida. E as empresas estão muito atentas a isso. Então, o que eu gostaria de, antes de passar para o último slide aqui, onde a gente tem as mensagens principais, mas o que eu vejo que é o que está onde está na agenda dos conselhos, onde está na agenda dos comitês, ou dos executivos, principalmente o que essa transformação vai trazer. Então, primeiro, realmente eu preciso mudar a empresa e eu preciso ter um novo modelo de produtos e serviços nessa conotação? Em alguns setores, provavelmente, esse impacto é muito maior. Eu vou ter que realmente reconfigurar o meu modelo de negócio. Já visto que a gente viu, por exemplo, nas empresas de mídia, jornais, revistas, as próprias livrarias que tiveram que mudar o seu modelo de negócio porque aquilo já não era mais suficiente para a realidade. Então, isso já é uma mudança de imediato, entre outros tantos. Mas esse tamanho de mudança, alguns setores vão ser mais afetados, ou já estão sendo afetados de maneira direta. Não quer dizer que eu precise mudar tudo, mas quer dizer que eu preciso reconfigurar alguns produtos e serviços em função dessa situação. Então, esse é o pilar de estratégia. Tecnologia tem uma mensagem importante, que é, não necessariamente todas aquelas novas tecnologias precisam ser adotadas, até porque custa muito, tem uma necessidade de desenvolvimento, tem uma forma de se fazer isso que ela não necessariamente vai trazer os mesmos resultados. A gente tem visto isso, muitas empresas criando setores de inovação, trazendo startups, contratando pessoas a peso de ouro, adotando todas as tecnologias ao mesmo tempo e não tendo o mesmo resultado que gostariam. E aí tem um fator. O DNA de várias dessas empresas não está nessa nova tecnologia. E querer trazer alguma coisa que você não conhece é um risco muito maior. Então, a dica aqui da tecnologia, e também já fazendo o link com a parte de ecossistema, vejam que no nosso caso, da Deloitte, a gente somos bastante conscientes que a gente não vai ter solução para tudo, e esse conceito nosso de alianças, uma delas com a própria IBM, que a gente tem globalmente, é porque a gente sabe que a gente precisa ter empresas que vão agregar componentes que a gente não tem no nosso negócio. Então, serve aí para as outras empresas também, querer fazer sozinho, querer desenvolver e achar tudo isso internamente, sem o uso de outras empresas, de outros prestadores de serviço, de tecnologia ou de serviço para dentro e equacionar isso nesse novo ecossistema é um desafio enorme, mas é a saída que vai fazer com que a gente acelere isso. E, por último, não menos importante, nessa quesito de pessoas, as transformações que a gente vai ver e esse futuro da mão de obra em relação a qualificação, capacitação, começa por nós mesmos. Nós precisamos entender o nosso papel na empresa que a gente está vivendo mais, a gente vai ter outras atribuições, a gente vai ter várias etapas na nossa vida profissional e a gente tem que passar isso também para as pessoas. Então, ninguém mais quer ficar, por exemplo, vários anos na mesma função ou exercendo as mesmas atividades, até porque isso pode ser, muitas vezes, substituído por alguma atividade ou por algum robô ou por alguma atividade que seja mais voltada a algum valor diferente do que ele está tendo. Então, a gente está vivendo uma era diferente, com um propósito diferente das pessoas. Nós contratamos todo ano uma série de novos talentos e pessoas que saíram da faculdade agora. A perspectiva dessas pessoas são muito diferentes das que nós, alguns aqui com mais ou menos idade do que a minha, vivenciamos quando começamos a trabalhar, e a gente tem que saber lidar com isso. E lidar com isso também é mudar um pouco a forma como a gente vai qualificar, capacitar, dar desafios e criar esse ambiente que a gente está vivendo. E por isso que eu chamo que a indústria 4.0 é muito além da indústria, ele está criando uma mudança de padrões e comportamento, tanto das empresas como das pessoas, que a gente ainda está iniciando esse processo e vai ver muito mais além disso. Então, muito obrigado. Temos agora um bom painel. Convido agora.